Gabriel Diniz, olá casal, assistiu o vídeo do Pirula sobre o presidente e sua ligação com religião. Ficou uma questão em aberto. Vocês acreditam que o Brasil precisa ser mais laico e acabar com esse Brasil será Cuba? Eu não sei o que você quer dizer com o Brasil será Cuba, mas não é, eu vou interromper já e falar, não é questão de ser mais ou menos laico, é questão de ser laico. Não existe mais ou menos laico. Nossa, eu ia falar exatamente É laico isso. ou não é, e o Estado tem que ser laico, tá? Por que o Estado tem que ser laico? Porque senão a liberdade religiosa fica comprometida. Não só a religiosa, mas vários outros tipos de liberdade, a religiosa primeiro. Gente, vamos lá. Como cristã, tá? Eu já falei isso abertamente aqui na live e eu preciso desse background. Isso não é uma carteirada, não é uma reivindicação de autoridade, não. Mas é se colocar na posição de que eu sei o que você está falando, eu conheço o argumento, eu faço parte da igreja e eu tô lá ouvindo tudo que vocês estão ouvindo, tá? Então, assim... Não é porque eu tô aqui que eu não tô fazendo parte, eu faço. Você pode acreditar ou não, mas enfim. Mas respondendo a sua pergunta e pegando esse gancho do Leon, que é o que eu falei, que eu concordo completamente. Ou é laico ou não é laico. O nosso Estado, ele é laico na lei, na Constituição. Mas a gente sempre tem um processo de transformar o que é lei, o que é ideal, o que é o perfeito, naquilo que é realidade. E esse é um processo de construção a longo prazo, que a gente vinha fazendo. Lembrando que a nossa Constituição é de 1988. É mais nova que nós, por exemplo. Então, ela é uma Constituição que ela precisa ser aplicada, desenvolvida, implantada. Ela não foi totalmente ainda. A laicidade do Estado não é algo ruim para a igreja. Muito pelo contrário, ela é uma luta histórica da igreja, principalmente da igreja protestante. É isso que a gente precisa lembrar. Às vezes você é crente, você é protestante e você não conhece a história da sua própria fé. Então vamos fazer um resuminho aqui rápido. A gente tem a igreja surgindo logo depois que Jesus, né? Eu tô fazendo aqui uma história cristã, bíblica. Jesus é morto, crucificado, ressuscita. Em Atos, a igreja surge. A igreja primitiva. Essa igreja, ela é a mãe de todas as igrejas cristãs. Ela nasceu lá. Mas ela não é a igreja católica. Ela é a mãe, por exemplo, da igreja católica e da igreja ortodoxa, né? Os braços do cristianismo saem de lá. Mas aí a gente tem, lá pro ano 300, não é, Constantino? 400, 500. Nessa média aí. Tem um momento na história... Tem um momento na história em que o imperador romano se converte ao cristianismo, que até então era uma religião marginalizada, perseguida, e que crescia por ser perseguida e marginalizada, porque a única forma dela se expandir era sendo vida, era sendo sal da terra, luz do mundo. Ela não era oficial, ela não era institucional, ela tinha que ser algo que as pessoas olhassem e falavam: nossa, eu quero isso pra mim, apesar de ser proibido. Eu quero isso pra mim, apesar de eu ir ser lançado aos leões. Eu quero isso pra mim, mesmo que eu morra por isso. Esse era o poder da igreja primitiva, tá bom? Mas aí o imperador virou crente. Primeiro ele virou crente, depois o outro se tornou o cristianismo a religião oficial, né? Exato. Mas na hora que o imperador vira crente, a religião se torna oficial. E ao se tornar oficial, ela dá status. E aí ela deixa de ser religião marginalizada para ser aquilo que dá retorno financeiro, econômico e poder de influência política. Você tá entendendo? E aí, meus amigos, a igreja perde aos poucos, não é uma coisa batida assim, pá, martelo, perdi. Ela perde o poder espiritual que ela tinha na Terra. E isso é claro, a igreja vai ir se enferrujando, ela vai se acomodando e ela vira uma força política. Só completar aqui o que a Nilce falou, isso é bem claro, é o que a realidade que a gente vê hoje. Existe uma diferença entre ser cristão te custar algo e ser cristão te trazer benefícios políticos. Porque aí você tem um incentivo para ser cristão, apesar de qualquer coisa. No outro, você só seria cristão se você de fato tivesse uma vontade sincera. Enquanto, quando há um benefício político, mesmo que você não esteja nem aí pro cristianismo, você pode ser só para se promover politicamente, dos cargos que você vai ocupar e dos espaços nas sociedades nos quais você vai se inserir. Mas aí tem um detalhe ainda maior, uma nuance ainda maior, que é quando passa a ser crime você não ser cristão, entendeu? Aí você tem assim, uma coisa olha aqui, acompanha comigo, uma coisa você é proibido, então você só vai ser aquilo porque você realmente vive de fato. Outra coisa você ser oficializado, aceito e ter o status, porque você tem aquela religião. E outra coisa bem diferente é você ser morto numa fogueira se você não for daquela religião. Quando passa a ter o crime de heresia, né? Exatamente. E foi exatamente isso que aconteceu. Acontece que cristãos que não liam a cartilha da igreja romana, que era a igreja, que foi o braço que se oficializou, esses cristãos, mesmo sendo cristãos, eram chamados de herege.
Tem um livro muito bom que é o Livro dos Mártires. Você pode ler, inclusive ele vendia no supermercado, era baratíssimo, acho que era R$10 quando eu comprei. E é um livro muito bom, porque ele conta episodicamente a vida de cada mártir e por que eles morreram e qual foi o julgamento que eles tiveram dentro dessa estrutura político-religiosa da Igreja Católica. Não, mas porque você tem que entender, os mártires do cristianismo, até a oficialização do Império, até a liberação do culto do cristianismo no Império Romano, eles eram vitimados pelo Império Romano. Eles eram vitimados pelos poderes seculares. Depois disso, você tem toda uma história, até tempos modernos, em que os cristãos passaram a ser vitimados por outros cristãos. Você tem mais aí de 1000 anos de história, mais de, 1500 anos de história, em que toda a história dos mártires que você tem do cristianismo, quase todas, você tem uns lá muito pra trás, a galera que foi pregar lá pro norte da Europa e que ainda encontrou pessoas não cristãs. Mas você tem um período muito grande da história, tá? Que os mártires do cristianismo foram feitos por outros cristãos. Exato. Foram vitimados por outros cristãos. E tem isso tudo documentado, inclusive nos acervos da própria Igreja Católica. E hoje, quando você vai ver o relato, os processos, você vê a loucura que era aquilo, da pessoa ser, assim, as falácias que faziam sentido, sabe? Os sofismas que se encadeavam naqueles julgamentos. Era coisas completamente injustas, assim. E você poderia ser condenado por algo que estava na Bíblia, mas a Bíblia ela não era democratizada, as pessoas não sabiam o que era a Bíblia. A autoridade não residia na Bíblia, residia na igreja. Ele residia no sacerdócio, né? No sacerdócio, mas naquela pessoa. Aí, houve uma luta que não começou em Lutero, mas que vinha outros nomes, que foram mortos mesmo, gente. Essas pessoas eram mortas porque elas questionavam essa relação igreja-estado. Não só isso, mas questionavam outras consequências dessa relação Estado e igreja, por exemplo, como as indulgências, né? Porque havia toda uma comercialização da fé, que não tinha nada com aquela vida e com aquela vibração do espiritual que Atos se relata, tá? Isso daí, eu tô falando de coisa que eu aprendi na escola dominical da Igreja Metodista. Não foi... E na escola, né? Juntando, porque depois você aprofunda seus conhecimentos. Mas, enfim, houve uma luta de vários segmentos cristãos pelo Estado laico. Tudo que essa galera que morreu na fogueira queria era ter liberdade de ter o culto, de ter liberdade de expressar a sua fé de uma forma genuína. Mas isso não vale só para a igreja, só para os cristãos. Quando eles lutavam por isso, eles lutavam para que os judeus tivessem a liberdade, porque os judeus também eram perseguidos na época. Eles lutavam para que outras religiões, para que houvesse liberdade religiosa de fato. Fala o que você quer falar. Não, foram dois processos. Primeiro, você tinha... A primeira luta, de fato, foi para você poder sair debaixo do domínio da Igreja Católica no Ocidente. Então, para você poder ter estados que eram reconhecidos, sujeitos de direito internacional, reconhecido pelos outros, com fronteiras, só que seriam estados não católicos. Exato. Tá? Que tinham outras religiões do Estado. Depois disso, e também paralelo a isso, você começou a ter uma demanda para poder existir cultos cristãos que não fossem oficial do Estado. Mesmo que o do Estado fosse protestante, tá? Contanto que vários dos protestantes que chegaram nos Estados Unidos vindo da Inglaterra vieram fugidos da imposição das religiões de Estado protestantes na Inglaterra. Exato. Tá? Então você tem esses dois momentos. Primeiro, que queremos ter o direito, o nosso Estado, de não ser católico, ter outra religião do Estado e mesmo assim ter as nossas fronteiras, a nossa noção de pessoalidade, de pessoa do direito jurídico internacional reconhecidas, a nossa autonomia, ser um país reconhecido pelos outros, que pode firmar tratado, que não vai ser invadido e coisas do tipo, mesmo tendo a nossa própria religião do nosso Estado, uma religião protestante. E paralelo, e também depois disso, você tem mais a galera dentro do Estado também quer ter outras crenças que não são a do Estado. Uhum. E depois disso também, principalmente com migração e outras coisas, também por conta da questão dos judeus, que nunca saíram do Ocidente, né, desde que chegaram, você tem a questão de como que a gente vai comportar pessoas de religiões não cristãs. Eu tô fazendo categorização porque senão eu sei depois que vai chegar no Twitter, não foi assim. Não, tudo bem, faz a categorização, mas eu tô simplificando, gente, pra entender aqui o negócio. O lance é, de Lutero até agora, tem uma luta pelo Estado laico. E o que eu queria deixar claro essa mensagem é que protestantes estiveram no centro desse debate, lutando pelo Estado laico na maioria das vezes. E assim... Tem essa categorização toda que o Leon tá falando, porque não é um processo simples. Não é um preto no branco, entendeu? Um 880. Não é. É toda uma construção de debate. É toda uma dialética. É todo, entendeu? Existe esse choque. Agora, fato é, até pouco tempo atrás no Brasil, tipo assim, pouco tempo antes da minha mãe, meus avós, o seu casamento, se você casasse com alguém fora da Igreja Católica no Brasil, o seu casamento não valia. Nós não estamos falando de uma coisa de 1500, estou falando de 1900, 1800 e pouco, quando isso passou a ser aceito como
valor civil. Por quê? Valor legal, tá, valor gente? legal, direito legal. Então, assim, os protestantes de agora, não lembram? Quando eles negam, por exemplo, direitos civis de minorias agora, eles precisam entender que eles eram minorias até ontem, sabe? E é isso que me deixa louca quando eu falo da questão do Estado laico. O protestante esquece que ele era minoria lutando por direito civil até ontem. Então, assim, rapidinho, porque conquistou o poder, e conquistou de fato, tem bancada e tem tudo, esqueceu que era minoria. Isso é pecado, sabe? Se você é um cristão e você olha pra Bíblia, você sabe que isso é pecado. E é isso que me incomoda demais. Então, assim, se o presidente fosse evangélico, tava tudo bem. Não tem problema ele ser evangélico. Não tem problema ele ser espírita. Não tem problema ele ser do candomblé. Não tem problema nenhum o presidente ser de qual religião ele for. Ele não pode misturar. Ele não pode perseguir. E ele não pode atestar um valor que ele é melhor e mais correto que os outros porque ele tem uma fé. Não tem força, não tem político nenhum que é o representante oficial de Deus, tá, gente? Vamos deixar bem claro. Quando A galera gente já fala... tinha superado isso, Não, quando a gente Brasil. coloca, a gente é a galera do bem, de Deus aqui, e eles são do mal, e a gente tem que combater. Nenhum político tem o monopólio de Deus. Vamos deixar bem claro aqui. Isso é coisa assim, isso é a humanidade lutando contra esse conceito desde o faraó, né? Sempre tiveram esses grupos. Mas, uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro, assim, a gente precisa entender que o Estado laico não é um Estado contra a religião evangélica, protestante, católica, cristã. Ele é um Estado que permite que você exerça a sua fé do jeito que você quiser e que o outro possa exercer a sua fé do jeito que ele quer também. Se você começa a brigar para deteriorar esse valor, que é a laicidade do Estado, você está esquecendo que a roda da história gira. Ela gira. Ela gira. Você está hoje em cima, amanhã... você está embaixo. Se todo mundo não defende a laicidade do Estado, amanhã você é minoria de novo. É isso que você precisa prestar atenção. Então, a nossa defesa da democracia, a nossa defesa do Estado de Direito, a nossa defesa para que as pessoas todas tenham liberdade de pensamento, de crença e de fé, é justamente porque eu quero a minha liberdade de crença e de fé garantida. Entendeu? É isso. E isso nada mais é do que você que é crente, às vezes só entende a linguagem. Você faz ao outro o que você quer que seja feito a você. Não é? Não é o que a regra de ouro evangélica e bíblica tá lá? Serve para tudo, inclusive para o Estado laico. Você não pode perseguir uma religião. Então, quando você tem uma bancada evangélica, isso é conceitualmente errado. Tá tudo bem o vereador, o deputado, o parlamentar, o senador ser evangélico. Não tem ninguém falando que ele não pode ser evangélico. O que não pode é ele usar o poder político, secular, para obrigar as pessoas a viverem de acordo com a fé que é dele. É isso. O grande problema que a gente tem no Brasil agora é que as pessoas, de fato, perderam essa noção. A gente teve por um tempo, tá? Se você voltar aí na década de 90 e coisa do tipo, a gente tem, tipo assim, o Fernando Henrique claramente é um presidente que não era religioso. E não existia essa discussão do ponto de vista nacional, tá? Qual que é a religião do presidente? Ninguém perguntava. Agora passou a ser um critério para as pessoas. E aí que tá, quando passa a ser um critério, os políticos têm um incentivo para não de forma sincera, porque a forma sincera é quando tem custo para ser cristão. Mas quando tem benefício, você pode se assumir cristão, fazer as coisas tudo simplesmente porque você quer esse benefício. E é isso que está acontecendo agora. Existe um uso político da fé. Se ele quisesse mudar de vida e virar evangélico, ninguém ia estar nada com isso, mas ele não precisa usar isso pra dizer que o Lula é do diabo, sabe? Ele não precisa usar isso pra mentir que o Lula fechou a igreja ou que o Lula vai fechar a igreja. Então, assim, se é um cristão de fato e de verdade, a primeira coisa que ele tem é temor no uso da Bíblia, é temor no uso do evangelho. É temor em lidar com a fé dos outros. É respeito pelas coisas que são consideradas sagradas na fé. Ele não tem isso. Ele não tem absolutamente nenhum. E o que ele tem é aquilo que a gente viu lá no princípio da igreja, essa vantagem política, conferir uma vantagem política a quem se aproximava dela. Então é isso que a gente tá vendo. Então quando eu faço uma crítica, é tendo essa referência de que eu já vi esse filme acontecer, sabe? Quando a gente faz o alerta, é sobre isso. Isso já aconteceu na igreja. Vamos estudar? E Paulo, lá no Novo Testamento, ele fala o seguinte: seguiu o exemplo dos crentes de Bereia, que ouviam as coisas e falavam, beleza, mas iam lá pra casa deles, pegavam os livros e iam estudar, iam examinar as coisas e os fatos. Então eu tenho isso muito claro na minha vida, assim, eu ouço tudo, não acredito em nada, beleza, vai falando, agora eu vou checar. E eu vou lá sem preguiça, e eu checo, e eu bato com a história, e eu vejo as referências, e eu vejo quem é que tá falando. Então eu acho, muita gente falando, vocês estão nesse assunto ainda, porque isso é fundamental pro Brasil hoje. Então assim, tem quase 9 mil pessoas aqui, e eu sei que a maioria dos que nos acompanham são pessoas que têm esse pensamento crítico pra vários
várias áreas do conhecimento. Não sei se todo mundo tem alguma fé ou não. Não importa também, porque você é muito bem-vindo tendo ou não. E é isso, não vou ficar pregando. A gente nunca falou disso publicamente. A gente nunca fez uso da nossa fé pra nada, pra obter vantagem nenhuma, porque a gente tem esse temor e tem esse respeito, mas a gente tá no momento agora da política em que eu tô vendo um vilipêndio da minha fé. Eu tô vendo, assim, um abuso, um lobo vestido de cordeiro comendo cordeirinho em volta, sabe? Então eu tenho que me levantar, porque se eu não me levantar, as pedras vão falar. E é isso, a gente tem que ter essa coragem. Se você é cristão principalmente, você sabe do que eu tô falando, que é de se levantar. Não importa se vai vir um machado. Não importa. Eu tenho isso muito firme no meu princípio. O Leon também. Nós dois temos. O que é certo, sabe? O que é regra, é regra. E não importa se a maioria das pessoas tá dizendo que o errado é o certo. A gente não vai na maioria, porque o caminho é estreito.